Existe um erro silencioso sendo cometido por milhões de pessoas disciplinadas ao redor do mundo. Não pelos fracos, não pelos preguiçosos, mas justamente por aqueles que fazem tudo certo. Pessoas que acordam cedo, seguem rotinas rígidas, treinam o corpo, estudam a mente, controlam impulsos, sacrificam prazer imediato. Pessoas que acreditaram que disciplina era a resposta final para tudo. E ainda assim estão ansiosas, exaustas, vazias. Algo não está funcionando. E talvez o problema não seja falta de força, mas excesso dela, aplicada sem compreensão. No Japão antigo, existia uma ideia simples, quase invisível, que sustentava guerreiros por décadas sem quebrá-los. Uma ideia tão óbvia que o mundo moderno simplesmente a ignorou. Chamava-se Ma. Não era uma técnica de luta, não era uma regra moral. Era o espaço entre as coisas, o silêncio entre as notas musicais, a pausa entre dois golpes de espada, o vazio que dá sentido à forma. Sem esse espaço, não existe harmonia, só ruído. Hoje, a maioria das pessoas vive como se o silêncio fosse um erro, como se parar fosse fraqueza, como se descansar fosse trair o próprio potencial. Somos ensinados a preencher cada minuto, cada lacuna, cada respiro. Trabalhe mais, otimize mais, produza mais, até que um dia o corpo começa a falhar. A mente não desacelera, o sono vira fragmento, a comida perde o sabor, a vida vira uma sequência de tarefas sem presença, e ninguém entende por quê. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal. Aqui a gente não corre, a gente entende o ritmo. Marcos tinha 28 anos quando percebeu que algo estava errado. Por fora, era o retrato do sucesso moderno. Fundador de uma startup em crescimento, corpo treinado, rotina impecável, livros lidos, metas batidas. Acordava às 5 da manhã havia anos. Não faltava à academia, não faltava ao trabalho, não faltava à disciplina. Mas às 3 da manhã, sentado no escuro do apartamento, encarando a parede, sentia o coração disparar sem motivo. As mãos tremiam, a mente não desligava. Ele não estava cansado, estava esgotado. O problema não era falta de esforço, era esforço contínuo sem pausa verdadeira. Marcos não descansava. Dormia sim, mas dormir não é descansar quando a mente permanece em estado de alerta, quando cada segundo é medido pelo quanto rende, quando até o lazer carrega a culpa. O corpo humano não cresce durante o esforço, cresce na recuperação. Os antigos sabiam disso, nós esquecemos. Durante um treino de Muay Thai, depois de tropeçar pela terceira vez em poucos minutos, o treinador parou o cronômetro e fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você tirou um dia de folga? Marcos respondeu automaticamente que não precisava. O treinador balançou a cabeça. Disse que ele estava ficando mais fraco quanto mais treinava, que músculos não se constroem no impacto, mas no intervalo entre os impactos, que continuar forçando não era coragem, era ignorância do próprio corpo. Essa lógica não vale apenas para músculos, vale para a mente, para a criatividade, para a tomada de decisão, para a própria identidade. No Japão feudal, um samurai não treinava incessantemente. Havia períodos de ação intensa e períodos de quietude absoluta. O guerreiro entendia que lutar o tempo todo era morrer mais cedo, não pelo inimigo, mas pela exaustão. Em um hospital, após um colapso silencioso que não apareceu em nenhum exame de sangue, Marcos conheceu um homem mais velho, de presença calma, quase deslocada naquele ambiente apressado. Ele ouviu a conversa sem se intrometer, depois falou com suavidade. Disse que seu sobrinho havia passado pelo mesmo, que também confundiu disciplina com preenchimento constante, que também acreditava que parar era perder tempo. O homem explicou que a cultura moderna ensina apenas o ataque, produzir, executar, avançar, mas esquece de ensinar a pausa estratégica. Um arco sempre tensionado perde força, uma espada brandida sem descanso perde o fio. Um guerreiro que nunca para não morre em batalha, morre por dentro. Esse conceito Ma não é fazer menos por preguiça. É fazer menos para que o que importa realmente funcione. É a diferença entre ação e ação cega, entre disciplina consciente e compulsão disfarçada de virtude. O problema é que o mundo moderno recompensa quem nunca para, até o dia em que cobra a conta. Quando Marcos entrou em um dojo tradicional esperando intensidade, encontrou silêncio. Foi convidado a sentar e não fazer nada por 20 minutos. Apenas isso, sem objetivo, sem meta, sem produtividade, e descobriu algo assustador. Não conseguia.
Em poucos segundos a mente corria. Em minutos o corpo se agitava. A ansiedade surgia não porque ele estava parado, mas porque nunca aprendeu a estar. A ausência de espaço revelou o vício oculto, não no trabalho, não no esforço, mas na urgência, na necessidade constante de provar valor através da ação. O verdadeiro treinamento não era adicionar mais disciplina, era aprender a criar intervalos, a respeitar o silêncio, a permitir que o sistema nervoso saísse do modo de sobrevivência. Talvez você também esteja vivendo assim, fazendo tudo certo, seguindo todas as regras, e mesmo assim sentindo que algo está drenando sua energia por dentro. Não é falta de força, é falta de espaço entre os golpes. E enquanto esse espaço não existir, nenhum método, nenhuma técnica, nenhuma disciplina será suficiente. O que os antigos sabiam, e nós esquecemos, é que não é o golpe que sustenta o guerreiro, é a pausa que permite que ele continue lutando. Criar espaço não significa abandonar a disciplina, significa devolver a ela o que foi perdido, significa transformar força bruta em precisão. Os antigos não paravam porque estavam cansados, paravam porque entendiam o ritmo da vida. Assim como a respiração exige inspiração e expiração, toda ação precisa de um intervalo para não se tornar sufocante. Marcos começou pequeno, não com férias longas ou mudanças radicais, mas com pausas intencionais, caminhadas sem fones, treinos mais curtos, dias sem métricas, momentos em que não precisava melhorar nada. No início, isso parecia errado, como se estivesse desperdiçando tempo. A culpa aparecia imediatamente, mas aos poucos algo inesperado aconteceu. A mente começou a clarear, o corpo parou de vibrar em alerta constante, o sono ficou mais profundo, e pela primeira vez em anos, ele acordava sem a sensação de estar atrasado para a própria vida. Tichy explicava que o Ma não é vazio inútil, é vazio fértil. É nele que o aprendizado se consolida, que a experiência se transforma em sabedoria. Um golpe só é eficaz porque há um instante antes dele em que o corpo se alinha. Uma música só emociona porque há silêncio entre as notas. Retire o espaço e tudo se transforma em barulho contínuo. A cultura moderna nos ensinou a temer esse silêncio. Quando não estamos ocupados, somos obrigados a nos encontrar, e muitas pessoas evitam esse encontro. O movimento constante vira anestesia. A produtividade vira identidade. Parar seria olhar para dentro, e isso exige coragem. A ansiedade não nasce do excesso de tarefas, nasce da ausência de pausas reais. O burnout não surge porque você não é forte o suficiente, surge porque você nunca sai do modo de guerra. O corpo humano não foi feito para viver como se estivesse sempre sendo perseguido. O sistema nervoso precisa de sinais claros de segurança. Precisa saber que o combate terminou, nem que seja por alguns minutos. Os samurais compreendiam isso intuitivamente. Eles não treinavam para estar sempre atacando, mas para escolher quando agir. A verdadeira maestria não era fazer mais movimentos, mas desperdiçar menos energia. Um guerreiro experiente parecia calmo, não porque não sentia medo, mas porque não reagia a tudo. Ele preservava forças, escolhia batalhas, criava espaço. Marcos percebeu que seu maior inimigo nunca foi a concorrência, o mercado ou a falta de tempo. Foi a incapacidade de parar sem se sentir inútil. Ele confundiu valor pessoal com produtividade contínua. Ao criar espaço, algo curioso aconteceu. A empresa voltou a crescer. Não porque ele trabalhou mais, mas porque parou de interferir em tudo. O time respirou, as decisões melhoraram, o ruído diminuiu. Isso não é coincidência. Uma mente saturada toma decisões piores. Um corpo exausto interpreta tudo como ameaça. Quando não há espaço entre os golpes, cada pequeno problema vira uma guerra. Cada atraso vira pânico. Cada falha vira prova de inadequação. Criar Ma é criar perspectiva. Talvez você tenha sido ensinado que descanso é recompensa. Algo que se conquista depois de sofrer o suficiente. Os antigos viam diferente. Para eles, o descanso era parte do treinamento. Não era o oposto da disciplina. Era sua continuação natural. Sem ele, o esforço se torna autodestrutivo. O mundo moderno precisa de mais pessoas disciplinadas, mas não de guerreiros quebrados. Precisa de pessoas que saibam quando avançar e quando parar. Que entendam que força sem ritmo vira violência contra si mesmo. Que percebam que a pausa não atrasa o progresso. Ela o torna possível. Se você sente que está sempre correndo,
sempre fazendo, sempre tentando se manter à frente. Talvez o que esteja faltando não seja mais uma técnica, mais uma rotina ou mais um método. Talvez o que esteja faltando seja o espaço entre respirar sem culpa, para existir sem produzir, para estar presente sem otimizar. Esse espaço pode parecer pequeno, alguns minutos, alguns momentos de silêncio, mas é nele que a vida se reorganiza. Os antigos samurais não sobreviveram por serem incansáveis, sobreviveram porque sabiam parar. E no mundo de hoje, isso pode ser a habilidade mais rara de todas. No fim, a pergunta não é o quanto você consegue suportar. A pergunta é se você consegue criar espaço suficiente para continuar inteiro. Porque não é o golpe que define o guerreiro. É a pausa que permite que ele continue. Se esse vídeo te fez parar por alguns segundos, deixa seu like e escreve nos comentários onde falta espaço hoje na sua vida.